Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar do teu amor, entregamos, Senhor, em rogativa, clamando-te, abençoai, Senhor, encarnados e desencarnados, que aqui, Senhor, aportam em busca do conforto, do alívio e do esclarecimento para as suas almas. Rogamos, amado Jesus, que tuas bênçãos sagradas se façam sobre cada trabalhador desta casa e que teus anjos amigos, teus mensageiros celestiais aqui possam estar, concedendo a cada trabalhador, Senhor, as energias santas para representá-lo e assim envolver nossos irmãos sobre as luzes abençoadas da fraternidade e do amor. Rogamos, Senhor Jesus, que tuas bênçãos celestes se estendam sobre o lar e a família de cada irmão. E todos aqueles que estiverem ligados a cada um, Senhor, encarnados ou desencarnados. Até mesmo, Senhor, rogamos por aqueles que titulam-se algozes, inimigos ou perseguidores, tanto do plano físico visível, quanto aqueles do mundo dos espíritos, que são invisíveis aos nossos olhos, mas sentido pelas nossas sensações e pelos nossos sentidos, Senhor. Rogamos, amado Jesus, que abençoe o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento possa transformar em medicamento. Assim possas derramar tua energia santa neste alimento e abençoar também aqueles que participaram para que este alimento chegasse até nossas mãos. Rogamos, amado Jesus, que abençoe este caderno de prece. Cada nome que aqui encontra, aonde estiverem, sejam encarnados e desencarnados, receba a visita do anjo amigo, derramando sobre cada um a luz do teu amor e a força, a coragem para buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Abençoe, Jesus Cristo, as águas aqui trazidas e em cada recipiente, de acordo com a necessidade de cada irmão, sejam colocados, amado Jesus, os remédios necessários, tanto para o alívio das dores físicas, quanto para a cura das enfermidades espirituais. E que assim, de simples água, possa transformar-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ingerindo ou passando em suas dores, possam os irmãos então encontrar a melhora e a cura integral do corpo e da alma. Pedimos-te também, Senhor, por misericórdia, abençoai a colônia Santa Marta, abençoai Jesus Cristo, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e onde houver um gemido, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja, amado Jesus, a tua presença de amor, paz e vida eterna. Abençoai nossos irmãos que professam outros cultos e credos religiosos diversos e diferentes, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos, Senhor, na diversidade das expressões religiosas, que possamos compreender
que somos todos irmãos em Cristo Jesus, Filho do mesmo Pai, e que unimos na prática da caridade, possamos viver a fraternidade universal do amor. Abençoai nosso país querido, esta nação que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e que possamos, Senhor, caminhar com esta missão sagrada de acolher os espíritos cansados de sofrer dos velhos continentes. Abençoai nossos líderes, governantes, sérios, éticos, honrados, e que essa nação possa cumprir com tua missão, e que o anjo Ismael abra tuas asas protetoras nessa nação querida. Iluminai toda a humanidade, Senhor, e rogamos por aqueles em especial que encontram-se em conflitos e guerras, motivados por ordens pessoais, cubra-os com o entendimento da luz da eternidade, do amor, da verdade. E que a paz há de reinar em todo o orbe terrestre, Senhor. Fique em nós, amado Jesus, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade evangelizar, libertar a alma, buscar a luz da verdade em Cristo Jesus e ter forças, coragem para praticá-la. Uma certeza todos nós temos: nós estamos no corpo, nós não somos daqui. Assim como Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Então nosso reino também não é daqui. Nosso reino não é da matéria. Nós estamos na matéria. E caminhamos cada dia mais para a compreensão dessas verdades e o entendimento que, a cada dia que passa, há necessidade de desprendermos da matéria. Aprender que nós podemos usar a matéria, mas não a matéria nos usar. Nós temos que compreender que nós somos o ser pensante, o que decide, o que raciocina, o que tem capacidade intelectual infinita. Hoje, com o grande processo de evolução planetária, desenvolve-se cada dia mais sensibilidades. E essa sensibilidade está se perdendo no seu motivo e na sua causa, porque a sensibilidade é o aprimoramento da raça humana, é o processo evolutivo. A raça humana teve vários processos de transformações. Nenhuma foi drástica. Elas são transformações paulatinas, delicadas, que não é percebida no momento que é vivida. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos lá, quando nós ainda éramos macacoides, caminhávamos de quatro erecto, não dávamos conta de caminhar erectos. Por quê?
porque a nossa constituição física ainda não havia assimilado a capacidade de ficar erecto em duas pernas. Então ficava por alguns momentos em duas pernas e depois ficava-se com os 4 membros no chão andando, subindo em árvores. Foi difícil, levou-se milhões de anos para a nossa coluna acostumar e aguentar esse peso no corpo. Depois foi se perdendo os pelos de determinadas regiões do corpo, e aí levou-se milhões de anos também para que a gente adaptasse, desenvolvesse uma capacidade intelectual para fazer algum tipo de agasalho. Aí nós aprendemos que algumas peles de alguns animais serviam para fazer vestes para nós. Passaram-se milhões de anos. Era lá nossos irmãos naordentais não sabiam fazer nenhuma ferramenta, então eles aproveitavam os animais mortos. Mas através dos milhões de anos foi fazendo o processo evolutivo novamente. E do homem naordental, que não sabia fazer nenhuma lança, nenhum porrete para derrubar um inimigo dele ou para alimentar, ele era então caça, ele não era caçador. Veio no processo evolutivo o homem sapiens, que já desenvolveu a capacidade do raciocínio lógico e da vontade, aprendeu que aquela pedra que ele tentava quebrar com raiva virava uma faca, e aquela faca servia para ele abrir um animal, e que aquele animal ele alimentava ele, e que ele já não queria mais comer carne crua, porque ele já tinha descoberto o fogo, porque ele queimou no fogo, né? E a carne... Ali surgiu o famoso churrasco, né? Lá no homem sapiens, saindo ainda do primitivismo, ainda não sabia nem falar direito, né? Já sabia fazer churrasco. Aí, tá vendo? Então fomos caminhando nesse processo. E depois vieram as consolidações das tribos, da capacidade de cuidar um do outro. Que coisa mais linda. Essa frase é linda, não é? Eu não sei, eu adoro essa frase. Por quê? Porque a minha vida, eu pauto ela em cuidar dos outros. Eu adoro cuidar das pessoas. E esse ano, na nossa casa, o alicerce central para este ano de 2023 é: vamos cuidar um dos outros. Você já pensou nisso? Você está cuidando dos outros na sua casa? Está cuidando dos outros na rua que você passa? Você está cuidando dos outros no lixo que você joga na rua, ensaca? Não coloca objetos cortantes para que alguém pega e machuca, corta? Está cuidando dos outros? Então foi desenvolvido isso lá ainda. Aprendeu que cuidar um do outro era bom e protegia a família e todos ficavam bem. E aí, aprendendo a cuidar de uns outros, aprendemos também que tem alguém que cuida de nós. Tem alguém que cuida de nós. Quem? Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos? A tribo, sim, mas precisamos de mais. Precisamos de alguém que cuida de nós no íntimo de nossa alma, nas fragilidades do nosso íntimo, do nosso ser.
E aí assim surgiu a comunicação entre o homem e Deus, Deus e o homem, que foram consolidadas na pessoa de Moisés, que edificou a verdade de um Deus único, o Deus que é Deus de todos, que é meu, que é seu, que é do branco, que é do negro, que é do muçulmano, que é do espírita, que é do católico, que é do evangélico. E aí fomos crescendo nessas verdades, só que através do conhecimento nós começamos também a desenvolver esse ego de querer ser o dono da verdade, ter um Deus só para ele. E hoje ainda, com toda a nossa capacidade intelectual de história, de conhecimento e de verdade, ainda nós escutamos pessoas dizer, o meu Deus, não é? Que é Deus dele, é um Deus particular. Ao dizer assim, o nosso Pai, Deus, chama-nos para o amor e a verdade. Então nós estamos caminhando agora numa grande transição, numa transformação, para compreender que não existe meu, nada no mundo, no universo, não existe meu, existe nosso. E que nós temos que compreender que nós fazemos parte de um corpo e somos apenas uma célula. E que se eu sou uma célula de um corpo chamada humanidade, eu tenho que aprender a cuidar do corpo inteiro, cuidando da minha individualidade e também cuidando da humanidade. Isso chama cuidar um dos outros. E isso se prova na grande necessidade quando nós viemos para a face da terra. Alguém consegue vir sozinho para a terra? Não, não tem como. Nascemos pregados no corpo da nossa mãe. O cordão umbilical fazendo a respiração e a alimentação, completa a transfusão, como se fosse uma hemodiálise física e espiritual entre feto e mãe, mãe e feto. E ao nascermos, corta-se o cordão umbilical, mas sobre a questão material, mas não sobre as questões espirituais e nem energéticas. A grande dificuldade da humanidade de compreender essas verdades, nós estamos interligados uns com os outros. Não podemos negar essa verdade. E família não é só a sua codificação sanguínea do DNA. Não. Família são todos os seres humanos que compõem o orbe terrestre. E se você maltratar um ser humano, você está maltratando primeiramente quem? Deus. E depois, você mesmo. E quando você ama a Deus, você demonstra esse amor na forma do próximo. E depois em você mesmo. Não é o resumo de todas as leis
e os profetas que Jesus nos falou? Jesus resumiu a lei e os profetas nesse mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não podemos pretextar a ignorância desses fatos. E hoje, se tem uma das coisas que mais está acontecendo, chama-se inverdades. Nós não estamos mais conseguindo conviver com a verdade, nem dentro de nós. Mentimos em tudo e por tudo. E quando nós não mentimos, nós dizemos o quê? Quem sabe? Talvez. Vamos ver. São palavras que talvez, né, não existem, porque talvez não existe. Não existe talvez. É sim ou não. Só que com a habilidade intelectual que está sendo a nossa perdição da nossa geração, atividade intelectual avantajada e desprezo das verdades espirituais e morais, nós estamos aprendendo a ficar sempre em cima do muro. E quando nós ficamos em cima do muro, quer dizer o quê? Que nós já escolhemos um lado. Já escolhemos um lado. Não existe, não pode haver incerteza. Cristo disse isso, é o que nós vamos ver, o que Paulo falou. Quer encontrar você? Quer ter uma força da razão? Quer ter o equilíbrio e ser fortalecido em você? Aprenda a dizer sim ou não. Não meio termo. Senão você vai cair nas amarras pesadas da confusão mental. E a confusão mental, quem que adora ela? É Jesus Cristo? É os espíritos de luz? É o teu anjo da guarda? Ou é as trevas? É as trevas. As trevas quer a confusão, quer o conflito. As trevas fomentam a divisão e não a união. As trevas fomentam a desconfiança, a incerteza. Todas as vezes que nós estamos em incerteza, nós estamos em trevas interiores. Não pode haver conflito diante da fé. Por isso Jesus falou que a fé transporta montanhas, porque aquele que crê, ele sabe a sua capacidade. E na falta do que lhe falta, ele acredita antecipadamente que aquilo já se resolveu pelo auxílio espiritual que vai receber. Vai se concretizar. Do Livro dos Espíritos, falando sobre o retorno à vida corporal, ele pergunta assim: a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Quando um espírito vai nascer no ventre da mãe, Deus pode impor ao espírito tal ou tal para nascer naquele corpo que há de formar no ventre, no útero da mãezinha? Ele responde assim, pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha
com o conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. Olha, tem uma das coisas, umas frases que eu realmente não aceito. Aquelas coisas assim, é a vontade de Deus. Eu estou sofrendo isso porque é a vontade de Deus. Você acredita que é a vontade de Deus que deixa você sofrer? Você tem vontade que seu filho sofra? Você tem vontade de falar assim, nossa, eu tenho vontade que meu filho nasce aleijado. Você faz isso? Não. Nós que somos imperfeitos, nós não fazemos isso. Então, Deus, que é perfeição absoluta, é lógico que não fará, e nem faria, e nem faz. Nós temos que entender que existe permissão de Deus, é diferente. Nós temos o direito e o dever e a liberdade de fazer escolha. Quando nós fazemos uma escolha errada, Deus permite que a gente faça essas escolhas. Só que junto com a escolha que nós fizermos, vem a liberdade e a determinação de escolher o fruto de nossas escolhas. Aí a hora que chega o fruto da escolha, seja a prosperidade, a saúde, a conquista, a evolução, a grandeza, seja a dor, a doença, a enfermidade, aí é a permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa para todos nós. Deus quer que todos nós sejamos perfeitos. E Jesus falou que nós vamos chegar à perfeição relativa. Então, não pense você que a hora que você está sofrendo, fala assim, estou sofrendo, mas é por vontade de Deus. Não. Fala assim, é por permissão de Deus e por escolhas de vontades minhas erradas do passado. Porque você hoje está colhendo o que você plantou no seu passado. Nessa encarnação ou em outra. Não existe fatalidade. Não existe destino nem acaso. Está compreendendo isso? Isso é igual a um rei que quis fazer ali um teste, aí ele chamou seus soldados e foi numa rua única, numa estradia única que saía de um povoado, e puxaram através de muitos animais uma grande pedra, que daria para ser movimentada por algumas pessoas. E aí ele ficou lá parado observando. Vinha um, voltava para trás. Vinha outro, olhava a pedra, falava, mas quem pôs essa pedra aqui, meu Deus? Xingava, blasfemava. Vinha outro, xingava o rei porque ele não estava cuidando das estradas do povoado. E assim passaram-se vários. E o rei lá, escondido, vendo. Aí veio uma família com dois adultos e um jovem adolescente e viram a pedra
E eles disseram assim, olha, vamos tirar essa pedra dessa estrada, ela está prejudicando a nós e está prejudicando a todo mundo também. Desatrelou os animais da sua carroça e, com muito esforço, e o esforço dos animais, eles rolaram a pedra para as margens daquela estrada. E a hora que eles terminaram de rolar aquela grande pedra, e foram atrelar os animais na carroça, viram uma grande bolsa que estava achatada no lugar onde a pedra estava. E eles, uai, o que é isto? Foram lá e abriram aquela bolsa. Ela estava repleta de ouro. E eles olharam ao céu e disseram, obrigado, Deus, acabamos de ficar ricos. O rei desceu, saiu do esconderijo e disse, a bolsa é de vocês. Fui eu que coloquei aí, para ver as determinações de cada um. Eu pergunto a vocês, foi vontade de Deus ou foi permissão de Deus eles terem ficado ricos? Permissão de Deus. Porque a vontade de Deus foi Deus do primeiro que chegou na pedra. Mas o primeiro que chegou na pedra, o que fez? Virou para trás e foi embora, falou que tem um obstáculo. E saiu reclamando. Então Deus tem a vontade que você seja próspero, alegre, feliz, saudável. Mas Deus permite as dores, as enfermidades e as problemáticas e a pobreza para que você aprenda a buscar o caminho do certo, das leis naturais do Criador. Compreende? Você está na vontade de Deus durante a sua construção de vida? Qual é a vontade de Deus? Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou e exemplificou. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e perseguem, orai por aqueles que caluniam. Se alguém quer te obrigar a dar 1000 passos, dê 2000. Não entre em demanda contra teu próximo. Honrai vosso pai, vossa mãe. Ame primeiramente a Deus, que é o princípio de tudo e de todos. E depois do amor a Deus, dedique o amor ao próximo. E principalmente ao próximo que está mais próximo de você, que são sua família, que são seus pais. Compreende isso? Mas que existe família espiritual e família material. E que você deva amar primeiramente a sua família espiritual. A família consanguínea, muitas vezes não é a família espiritual, é apenas a provação. Aqui, acabou de dizer, vamos ler aqui, ó. Ele diz, a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Ele falou, sim, pode ser imposta. Deus pode escolher um espírito para nascer na sua família que não tem nada a ver com a sua família. E ele responde assim, ó, como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo, tanto para ele quanto para os pais. Nós temos que aprender, entender e detectar na família
e buscar superar as desavenças familiares, mas entender que nós estamos, muitas vezes, na contradição com a família material, que são inimigos ferrenhos, não é? Mas nós temos que aprender a conciliar, a tolerar, a amar, mas não podemos manter os mesmos hábitos familiares. Recentemente, eu vi um pai e um filho traficando juntos. Aí, quando a polícia o pegou, o pai combinou com o filho: fala que é seu, porque você é mais jovem. O pai já estava ali na casa dos 60 anos. E eu sofrerei muito na cadeia, e eu ficarei de fora e terei condição de tirá-la de dentro. E assim aconteceu. Isso é família espiritual? E aí o filho foi preso, e o pai ficou aqui fora traficando e usando as drogas, enquanto o filho dele estava na cadeia. Não sei o que deu o resultado disso, e graças a Deus eu não quero nem saber, né? Boa coisa não deve ter dado, né? E o filho não saiu de lá amando o pai dele, saiu? Fiquei 3 anos, 4 anos, 5 anos preso, porque eu amo meu pai, que nós dois somos uma família que traficamos juntos, né? Se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Eles respondem assim: vários podem pedir. Nesse caso é Deus que julga qual deles é o mais capaz para desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. Se tem uma das coisas que nós temos que entender, é que Deus é que comanda tudo e todos. Deus permite que nós façamos escolha. Mas também, nas escolhas que nós fazemos, Deus tem sempre, a proporção para nos ofertar o resultado, de acordo com a nossa vontade, intenção e qualidade de escolhas. Né? Da Bíblia Sagrada, lá em Paulo, olha que extraordinário. Consciência limpa. Se existe algo para manter-nos em equilíbrio, chama-se consciência limpa. O que é ter consciência limpa? É compreender o sentido absoluto da realidade da nossa vida e viver sobre a luz desta verdade. Não ter mentira. Não viver a dualidade. Não existe dualidade em equilíbrio. Viver a verdade pela verdade, sem se importar com a consequência, coisa que hoje é raro. Hoje é raro. Hoje as pessoas têm medo até de falar da religião que ele professa, se ele for espírita, né? Quantas pessoas mentem até aonde vai? Isso eu escuto. Pessoas dizendo: olha, eu vou fazer o tratamento espiritual, mas eu vou mentir lá em casa que eu vou para outro lugar, porque se eu falar que eu estou em centro espírita, eles brigam comigo. Você acredita nisso? Pois é, muitos falam isso para mim. E eu tenho que me morder na minha língua, para ficar calado.
Porque se nós negamos Cristo, como nós vamos fazer para pedir a Cristo ajuda e auxílio? Então Paulo aqui fala sobre o sim, sim, não, não. E fala sobre a consciência limpa. Então eu chamo vocês agora a fazer reflexões. Porque a falta da consciência limpa leva-nos à dualidade psíquica, à desarmonia emocional, à falta de coragem, à retidão de caráter. E com toda certeza isso entra em colapso dentro do nosso organismo, aonde sofreremos as consequências através das enfermidades que vão aparecendo, enfermidades estas que são catalogadas como psicossomáticas. Olhe no espelho e encontre você. Não minta para você. Se você ama, você diz que ama. Se você tem raiva de uma pessoa, você fala, olha, eu tenho raiva daquela pessoa. Aí você pergunta, por que eu tenho raiva dessa pessoa? Você vai descobrir que aquela raiva que você tem, o problema é seu, não é daquela pessoa. Por quê? Porque é você que está interpretando a outra pessoa de acordo com o seu ponto de vista pessoal. Eu tenho uma determinação na minha vida. Se eu falar para você, olha, amanhã vamos ali tomar um pote de açaí, eu falo assim, vamos ver. Para mim, vamos ver, já quer dizer não. Eu nem te pergunto mais. Se você dizer, olha, nossa, eu estou precisando de conversar com você amanhã de manhã. Vai, vamos conversar. Não, então amanhã de manhã eu passo no seu escritório. Amanhã de manhã, que hora? Porque de manhã para mim é da hora que o sol desponta até meio-dia. Eu não vou ficar de prontidão lá, de plantão, esperando uma alma, né? Não, amanhã então eu vou mais ou menos 10 horas. Não existe. Você sabe o que é mais ou menos 10 horas? Existe mais ou menos 10 horas? Não, existe só 10 horas. Não existe nem mais nem menos. Está compreendendo aí? Não, então eu vou passar 10 horas. Tá, 10 horas eu te espero. 10:05 eu já fui embora. Mas eu fui lá, mas que hora que foi? Era 10 horas, mas não era 10 horas. Não, é 10 horas e um pouquinho. 10 horas e um pouquinho, que hora? 10, não, era 10:10. Pois é, que hora que você marcou? 10? Então 10:10 não é 10. A humanidade perdeu esse sentido de verdade. Eu coordenava uma casa espírita. Aí, o presidente da casa espírita falou, Geraldo, nós vamos marcar um culto aqui 7 horas, mas nós vamos falar para todo mundo que é 6:30. Eu falei, mas não estou entendendo. Ele falou, não, é porque todo mundo chega atrasado. Aqui tem um hábito de chegar atrasado. Eu falei, estão lascados comigo. Mas por quê? Porque se eu marcar 6:30, eu vou estar aqui 6:30 e vou fazer o culto 6:30. 7 horas eu já estou indo embora. Eles estão chegando, eu já fui. Está entendendo isso? Mas não vem ninguém. O problema é deles. O problema é deles. Como foi difícil eu marcar encontro quando eu era adolescente. Sabe aqueles encontros da pretensa namorada? Eu perdia todas.
Não chegava nem a começar a namorar. Por quê? As mulheres têm um hábito, né? Naquela época, não sei hoje, né? Ah, vamos marcar, vamos no cinema, assistir naquela hora. Eu lembro até hoje, assisti o filme de Elvis Presley, em 78. E vocês é velho, hein? Credo. Lá no Cine Ouro. Ninguém nem sabe o que é Cine Ouro, né? Aí marcou. O filme começava às 7h15. Marcamos 6h30, morava ali perto, eu morava no bairro Popular. Marcou pertinho, dava 15 minutos para ir a pé. E nada da pretensa futura namorada. 5 minutos depois da hora marcada, eu fui assistir o filme. No outro dia, ela brigando comigo, você me deu o bolo. Eu te dei o bolo? É. Falei, mas como te deu o bolo? Eu fui. Falei, mas você foi que hora? 6h40. Falei, mas não era 6h30? Era, então, 6h35 eu fui embora. Então, eu creio sobre essa luz da verdade. Aí você pode estar pensando, mas isso é muito duro. Ah, tudo bem. Ótimo, me empresta 100 mil reais. Eu vou te pagar com 30 dias. Aí daqui 60 dias eu te entrego 50 mil. Você vai falar, mas você falou que ia pagar. Não. Eu sou muito duro, né? 5 minutos com 50 mil reais, qual a diferença que faz? Nenhuma. É a verdade. Está entendendo o que é verdade? Mas se ela ofender seu bolso, aí você muda na hora, né? Ah, eu te devo 1.000 reais. Não, vou te dar só 800. Oh, mas você não deve 1.000? Sim, mas né? Vou te dar 800. O que tem? Não é? Não existe, talvez, o meio termo no caminho daquele que quer encontrar o equilíbrio, que quer ter consciência tranquila, mente tranquila. Paulo diz assim, consciência limpa. Esse é o nosso motivo de orgulho, o testemunho da consciência de que nos comportamos no mundo, e mais particularmente em relação a vocês. Ele manda uma carta aos Coríntios, né, falando na carta, com a santidade e sinceridade que vem de Deus. Você sabe qual é a força de qualquer ser na face da terra? A força chama verdade, consciência limpa. As pessoas podem te atacar, te acusar, te ofender, blasfemar. Você vai olhar para ela e estará em paz dentro de você. Se você tem consciência limpa. Agora, aquele que tem a consciência culposa, a pessoa fala para ele assim, olha, você mentiu lá, você falou a verdade. Aí ele briga com a pessoa, ele briga porque a pessoa está dizendo que ele mentiu, mas ele falou a verdade. Mas se ele mentiu em outro tempo, ele fica nervoso da pessoa chamar ele de mentiroso. Mas se ele não mentiu, a pessoa pode falar o tanto que quiser para ele. Olha, você está mentindo. Ele olha para você e fala, não estou falando a verdade. Você é um mentiroso. Não sou não. Mas você mente. E a pessoa fala assim, não vou me defender mais, eu sei que eu estou falando a verdade. Acabou, ele está com a consciência tranquila, acabou. Isso chama força moral. É aquilo que Cristo tem. É aquilo que Paulo aqui falou, a força moral, a consciência limpa. Olha, ele fala, particularmente em relação a vocês, com a santidade e sinceridade que vem de Deus. Cristo foi crucificado, foi ultrajado pela consciência limpa e pela falar a verdade. Paulo, da mesma forma, foi decapitado, foi crucificado.
mas não renegou a verdade em Cristo. Não importa, hoje nós não precisamos ser crucificados, né? Mas temos dificuldades de falar a verdade. Mente-se nos mínimos e nas poucas coisas. Aí a mentira ocasiona o quê? A dualidade dentro de si mesmo. E chega uma hora que essa dualidade eclode-se em desespero, desequilíbrio emocional, raiva, ódio, falta de amor, angústia. Perde o sentido da vida. Perde o sentido da vida. Sabe quantas pessoas aí já perderam o sentido de viver? Ai, não estou conseguindo viver, porque está em dualidade dentro de si mesmo. Não foram razões humanas que nos moveram, mas a graça de Deus. De fato, não há nada em nossas cartas além daquilo que vocês leem e compreendem, e espero que vocês compreendam plenamente, assim como, em parte, já nos compreenderam que somos para vocês motivo de glória, assim como vocês o serão para nós no dia do Senhor Jesus. Aqueles que vivem a verdade, vivem sobre a glória de Jesus, aonde estiverem e quando estiverem, seja na dor, seja no amor, seja na perseguição, no ataque, seja em todas as situações, seja aqui encarnado ou quando desencarnar. Qual a dualidade que existe dentro de você? Trabalhe ela, encontre a luz da verdade, para que você não arrependa no amanhã. E a hora que aqueles que vivem na dualidade, a hora chega, fruto das suas escolhas, você sabe o que ele vai dizer? Numa falsa humildade de aceitação do mal e do sofrimento que está nele, eu sofro assim é porque é pela vontade de Deus. Mente de novo. Está mentindo novamente. E no seu íntimo ele revolta com a dor e o sofrimento, transferindo para Deus a culpa dos seus problemas e não reconhecendo em si o motivo e a causa das suas desditas, dos seus sofrimentos. E o mundo hoje prega mentira. O mundo hoje é mentiroso e nós estamos vivendo mentindo juntamente com o mundo. Me perdoem. E aí encontra-se esse conflito existencial que estamos passando, vivendo. Seja verdadeiro contigo mesmo, você vai ver a grandeza da sua existência. Vai doer no início. Por que vai doer? Porque você vai ter que fazer uma reforma íntima. E você já viu reforma sem dor? Sem destruição? Sem bagunça, sem conflito, sem confusão? Não tem. Toda vez que você vai reformar, dá uma confusão lascada. Quando você vai reformar, você tem que destruir. Isso dói. A verdade dói, não dói? Mas ela é precisa. Porque é ela a única que constrói o alicerce do equilíbrio da nossa existência. É a única que mantém um lar, um equilíbrio de uma família, o equilíbrio de uma religião.
Vocês estão vendo as religiões tudo desmoronando, não estão vendo, né? Olha, nos bastidores do que informam as mídias, vai lá, estão vendo as religiões. Por quê? Porque as religiões entraram em dualidade. Prega em nome do Cordeiro de Deus, prega em nome de Jesus Cristo, prega em nome do amor, prega em nome da pobreza de Jesus, que não teve nem um travesseiro para pôr a tua cabeça, e exalta altares de ouro. Os altares de ouro continuarão por um período, mas aqueles que lá professam entram em dualidade de loucura, de descrença, de depressões, de fragilidades emocionais, de aberrações sexuais e assim por diante. Firme e fiel, Paulo ainda fala. Animados por essa certeza, eu pretendia, em primeiro lugar, ir ao encontro de vocês. Olha só que interessante, ele falou sobre a consciência limpa, né? E agora ele está mandando uma carta, né, e falando, olha só. Animado por essa certeza da consciência limpa e fazendo a vontade de Deus, eu pretendia, em primeiro lugar, ir ao encontro de vocês para que recebesse uma segunda graça. Depois, seguiria para a Macedônia e, finalmente, da Macedônia, retornaria até vocês, a fim de que me preparassem a viagem para a Judéia. Será que fui leviano por fazer esse projeto? Será que meus planos foram inspirados por objetivos puramente pessoais e humanos, de tal modo que em mim existe sim e não ao mesmo tempo? Deus é testemunha fiel de que a palavra que dirigimos a vocês não é sim, sim e não. De fato, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que eu, Silvano e Timóteo anunciamos a vocês, não foi sim e não, mas unicamente sim. Todas as promessas de Deus encontraram nele e o seu sim. Por isso, é por meio dele que dizemos amém a Deus, para a glória de Deus, quem nos fortalece juntamente com vocês em Cristo e nos dá a unção é Deus. Deus nos marcou com um selo e colocou em nossos corações a garantia do Espírito Santo. Você sabe qual é a garantia do Espírito Santo? É a consciência limpa, à luz da verdade, e dizer sim quando você quer dizer sim, e não quando você quer dizer não. Não existe outro caminho e nem outra forma. Lembram daquela simples mensagem que diz que o homem está em cima do muro e que o demônio está de um lado e que os cristãos estão do outro, e os cristãos estão dizendo: venha, pule, venha para o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o homem em cima do muro olha para a sua esquerda e o demônio está lá de braço cruzado, sorrindo, olhando com aquela cara debochada, em silêncio. E os cristãos do lado direito do muro gritando: pula, vem para Cristo, vem fazer parte do rebanho do nosso Senhor Jesus, pula, vem. E o homem ficava olhando, em dúvida.
E aí chega alguns asseclas do demônio e olha para ele e diz: olha, ô maioral, ô demonião, por que você não chama o homem que está acima do muro? Você não está escutando que os filhos do cordeiro do outro lado estão gritando, chamando? Vai que ele pula do outro lado, vai que ele escolhe ir para Cristo. E o demônio olha para os seus asseclas, dá uma gargalhada e diz: quem está em cima do muro já é meu. Eu não preciso chamar. Quem está na dúvida já está com o mal. Quem está com a incerteza já está com o mal. Olha, você pode ter dúvidas sobre como será o seu dia de amanhã. Você não sabe como vai ser o seu dia de amanhã. Ele é incerto, não é? Nós estamos num mundo de relatividades. É um mundo onde não tem nada absoluto. Você pode ter dúvida de como se portar no seu casamento. Se você é homem, você com toda certeza terá dúvida de como você vai chegar e sua mulher vai te tratar, né? Muitas vezes você pensa assim: nossa, eu vou chegar em casa, a mulher vai estar com a cara braba. Você chega lá, ela está: meu amor, né? Aí no outro dia você chega assim: nossa, hoje eu chegar lá, ela vai estar toda perfumada para me receber, né? Aí você chega lá, ela chega: onde você está? O que você fez? Por que você demorou? Você nunca acerta. Então isso você pode ter dúvidas. Você pode ter dúvida de qual roupa você vai vestir. Se você tiver muitas roupas. Agora você não pode ter dúvida de que aquela mulher você escolheu para amar, respeitar, dormir com ela, abraçar e dizer: você é a mulher que eu escolhi para viver comigo por algum tempo. A mulher vai dizer: por algum tempo. Ela fala: não sei, talvez você vai me largar, ué. Eu te escolhi para viver. Até o amor é eterno enquanto dura. Enquanto nós estivermos fazendo bem um para o outro. Você está compreendendo? Nisso você não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida se você escolheu Jesus Cristo para ser seu guia e modelo. Você não pode ter dúvida. Se você já tem o conhecimento da vida espiritual e da reencarnação, você não pode ter dúvidas sobre a sua questão religiosa. Você não pode ter dúvida da questão da religião que você tem que frequentar e seguir. Eu vejo muitos espíritas que sabe, aceita, acredita na reencarnação, na comunicação dos espíritos, na comunicação entre os dois planos, e vai para outra religião que não aceita e não acredita nisso. E aí ele mesmo sabendo e crendo, vivendo em outra expressão religiosa, ele entra em conflito espiritual. E onde ocasiona determinadas situações complexas na sua personalidade, no seu equilíbrio psique-emocional. Eu vejo espíritas que buscam, não tenho nada contra, que buscam um benzedor
acreditando que a benzeção será mais forte do que um tratamento espiritual. Eu já fui embezedora. Mas quando eu não conhecia o espiritismo cristão, quando eu não entendia de magnetismo, eu vejo espíritas indo em terreiros de manifestações das denominações afro, renegando aquilo que Jesus Cristo ensinou e aquilo que nós comprovamos através do magnetismo da prece, da oração. Ah, mas então lá nos terreiros não existe a cura? Existe. Não existe uma força magnética, talvez até em determinado momento maior do que na casa espírita? Existe. Porque trabalham com as manipulações dos elementos. Só não trabalham com a verdade da causa, que se chama conhecimento e evangelização. E através do conhecimento nós fazemos o que para a nossa alma? Busqueis a verdade e a verdade nos libertará. O conhecimento traz a verdade nos liberta da dor e do sofrimento. Então tudo isso chama dualidade. Isso chama talvez. Entende isso? E aqueles que vivem na dualidade sofrerão consequências terríveis a cada dia que passa. Porque agora está separando os bons dos maus, os bodes das ovelhas. Está entendendo isso? Pelo processo natural da evolução e da seleção daqueles que permanecerão e que caminharão para um planeta regenerador. Olha, então não minta, e nem omita, e nem fica no talvez. Tenha, você sabe qual que é a maior força de uma pessoa? Chama coragem de opinião. Não. Dê um não. Redondo. Se você pode, dê um sim. Redondo. Não precisa justificar e nem explicar. Direto na porta do meu escritório vai algum pedir alguma coisa. Geralmente dinheiro para beber cachaça. Chega um que está bêbado, enjoado, falei, não dou não. Você não tem dinheiro? Não tem. Mas não vou te dar. Vai curar essa cachaça do outro lugar, rapaz. Aí no outro dia o cara chega e fala assim, ô rapaz, me dá uma para me tomar uma que eu estou passando mal. Toma. Por que num dia eu dei e por que no outro não dei? Porque eu quis, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quero. Mas eu não dei no momento porque o cara já estava morrendo de alcoolismo naquele momento, bêbado. No outro dia ele estava tremendo por falta de uma dose de cachaça. E ele precisava dela, porque senão pode dar pode dar ali no processo de abstêmio com a morte. É o remédio, é o veneno que cura. Então toma aqui, vai lá beber sua cachaçinha, filho. Então tenha coragem de dizer sim, tenha coragem de dizer não, mas você não precisa explicar. Ah, me empresta 10 reais. Não. Você não tem? Não tem. Pronto. Me empresta 100 reais? Empresta, toma aqui. Pronto. Sim ou não?
Eu não tenho. Você está com dinheiro abarrotado, estou passando dificuldade. Nossa, estou sem dinheiro. Nossa, mas como eu estou pobre, estou precisando. Eu que estou precisando de ajuda. Você mentiu, não mentiu? Só que aquela mentira vai virar verdade na sua vida. Daqui uns dias você estará daquele jeitinho, pedindo dinheiro para os outros emprestados. Está entendendo isso? Isso é uma verdade. Não adianta depois falar que é vontade de Deus, não, tá bom? Se você falar assim, olha, nossa, eu acho que eu vou lá no centro espírita fazer um tratamento sábado. Você não virá. Porque você disse eu acho. E acho já é do mal. Ele já te abraça e fala assim, você acha, você não vai, filho. Você fala assim, eu vou lá no centro. Acabou, você determinou. Acabou, você determinou. Não tem nenhum mal que vai conseguir tirar você do caminho. Entende isso? Vamos fechar os olhos? Obrigado, Jesus, por essa tarde magnífica. Por tua verdade que nos consola, sustenta e direciona. Obrigado, Jesus. Obrigado por este templo de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que nos acolhe, Senhor, pelos teus benfeitores amigos, que tanto têm derramado sobre nós as luzes da tua misericórdia. Acompanhai, Jesus Cristo, de retorno aos lares todos os irmãos que aqui encontram, e possam levar a tua paz a todos que lá ficaram, Senhor. Em tuas mãos nossas vidas entregamos, sobre a luz do amor e do teu evangelho. Assim, meu amado Jesus, oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Fiquem na paz de Cristo. Que Jesus acompanhe os de retorno ao lar. Se algo que foi dito por minha pessoa ofendeu ou feriu o seu coração, eu peço perdão. E que Jesus em nós esteja hoje e sempre. Amém?